O negócio é esporte. Oferecimento. Só Fanáticos tem Claro HD TV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine. A Bradesco Esportes FM apresenta... O negócio é esporte. Um bate-papo sobre o marketing esportivo com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Muito boa noite para você ligado na Bradesco Esportes FM e para você também que nos ouve através do aplicativo de rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, bandradios.com.br, e para você também que acessa a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. Hoje fazendo um programa especial gravado direto aqui do campus Tom Jobim da Universidade Estácio de Sá. E quem também está sempre comigo aqui na apresentação do programa, também jornalista, Alexandre Caralta. Olá, Caralta. Oi, Sérgio, boa noite a você, boa noite a galera aqui que vai acompanhar esse programa. Um boa noite, então, especial para todos aqui no auditório do campus Tom Jobim. Boa noite, pessoal. Mas antes de começarmos esse bate-papo com o IDEL, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O marketing social ganhou reforço de 7 times na rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro. Os 4 grandes de São Paulo, mais o líder Cruzeiro, Sport e Coritiba, entraram em campo unidos na luta contra o trabalho infantil. Por sugestão do Ministério Público do Trabalho, os jogadores exibiam nas camisas o slogan "Trabalho infantil não é legal". A iniciativa reforça o apelo feito no Dia das Crianças, no mês passado, quando a garotada pisou nos gramados com a camisa e a faixa da campanha. Depois de fechar contrato com Bart Simpson, o Corinthians corre atrás de ninguém menos do que Mickey Mouse. Numa foto publicada no Twitter, o dirigente Edu Gaspar pousou com o personagem da Disney segurando a camisa do Timão. Mas não passou de uma jogada de marketing fortuita. O executivo foi aos Estados Unidos acertar os detalhes para a disputa do torneio Florida Cup, em janeiro, do qual participam também o Fluminense e os alemães Bayer Leverkusen e Colônia. A operadora Vivo lançou uma campanha com o astro do tênis Rafael Nadal. Com o slogan "A vida passa na velocidade 4G", o vídeo mostra em menos de um minuto a carreira do atual número 3 do mundo, desde os primeiros passos até a consagração mundial. Para explorar as redes sociais, a marca oferece a possibilidade de o cliente personalizar uma bola autografada pelo tenista espanhol por meio de um aplicativo no Facebook. Patrocinadora da Seleção Brasileira e parceira de mais de 50 times, a Brahma bota a bola no chão de terra. Com o projeto Vivo Campinho, a marca de cervejas começa a reformar mais de 300 campos de várzea. Eles vão virar centro de lazer pelo país. Você pode assistir ao vídeo da campanha que já roda nas TVs abertas na nossa página eletrônica, onegocioesporte.com.br. Muito bem, o nosso papo de hoje sobre marketing esportivo é com o Idel Halfen, formado em Economia e Administração de Empresas pela PUC do Rio. Idel Halfen atuou no marketing de empresas como a Brasil Telecom, Sendas e Ipiranga. Por 3 anos e meio, foi vice-presidente de marketing do Fluminense, cargo que ocupou até maio. Idel hoje é o diretor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlon e diretor da agência de marketing esportivo Jambo Sport Business. Nesse ano, lançou o livro O Desafio de Ser Diferente, com a proposta de trazer ao leitor uma visão ampla sobre o marketing esportivo. Idel, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de O Negócio é Esporte. Boa noite, prazer é meu, ainda mais aqui com o auditório. Esperamos ter uma conversa bem legal sobre o marketing esportivo. Muito bem, eu começo aqui, largo aqui esse papo perguntando de cara, como é que anda, né, o triatlon na corrida por investimentos? Bom, o triatlo, a maioria das modalidades esportivas estão sempre atrás de patrocinadores. As empresas ainda acabam investindo muito mais no futebol e as modalidades esportivas acabam ficando num plano um pouco mais abaixo. Já tem modalidades como voleibol ou como outras que com alguns projetos incentivados que já conseguem sobreviver sem necessidade da lei Agnello Piva. O triatlon hoje ele está em busca, mas se você pensar
a trajetória toda do triatlon, que é um esporte relativamente novo, ele começou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em 2000, ele já teve patrocínio, os 3 patrocínios masters do triatlon foram de empresas que estavam situadas entre as 10 maiores do ranking das maiores e melhores. Pode falar as empresas? Que foi pode. A própria Petrobras, o Pão de Açúcar e a Brasil Telecom. Tá? Então, quer dizer, é um esporte que dá para você, tem bastante sinergia com vários princípios que as empresas poderiam adotar. Né? Então, a gente está em busca disso. Agora, a competição é muito grande, que as modalidades concorrem com outras modalidades. Idel, para o ano que vem, a Confederação, que tem mais de 20 anos, né, programa 8 provas, a maioria no Nordeste, né? Por que essa concentração? Quer dizer, provas, por exemplo, no Sergipe, na Paraíba, no Ceará, elas rendem mais audiência e também mais negócios do que no Sudeste, do que aqui na região Sudeste? Não necessariamente rende mais. Quando a gente passa o calendário das provas que existirão naquele ano, as federações se candidatam a sediar aquelas provas. E nessas localidades, além de você ter uma facilidade maior para viabilizá-las, não só no aspecto financeiro de você conseguir patrocínios, mas é mais fácil você fechar vias, você mobilizar a cidade para aquilo sem causar um transtorno na cidade. E pelo lado técnico, você consegue massificar o esporte em regiões que não estão concentradas no eixo do Sudeste. Mais carentes, Exatamente. Talvez também. O que, de certa forma, também é estratégico para, digamos assim, fazer com que a marca ou o produto se torne mais conhecido, uma penetração nacional maior, né? Agora em novembro, Idel, vai rolar a versão verde-amarela do Ironman, né? Que até rende 50 vagas, se me corrija se eu estiver errado, para o Mundial do ano que vem no Havaí. Como é que anda o brasileiro, né, nesse cenário mundial, tanto em termos de competitividade quanto em termos de captação de negócios? Essa pergunta é interessante até para a gente falar um pouco do triatlon. Obviamente o Ironman é um triatlon, tá? Mas o Ironman, o Brasil ele cresceu tanto no Ironman, ele está conseguindo conquistar tantos adeptos, tá? Que ele já tem 2 provas de Ironman. Tem essa em Fortaleza agora e tem em maio em Florianópolis. Tá? O Brasil ele está conseguindo ter atletas nisso, mas por um lado isso é ruim para o próprio triatlon olímpico, porque você acaba competindo com o triatlon olímpico que vai estar nos Jogos Olímpicos. Tá? Então os patrocínios acabam indo para o Ironman, muitas pessoas estão indo para o Ironman, pessoas que de repente nunca fizeram uma prova curta, já treinam para a prova grande, quer dizer, ele acabou virando um estilo de vida e não necessariamente um esporte, quer dizer, ele é um esporte sem dúvida nenhuma, mas ele acaba tirando muita gente, muita verba do próprio triatlon, que é o que vai representar o Brasil que tem. Agora, por outro lado, você não acha que é importante, né, para a modalidade ter, digamos assim, uma versão ou um produto que gera esse burburinho, que está mais na vitrine? Não, é importante para as pessoas conhecerem o triatlo, mas é importante saber que aquele ali não é o triatlo que você vai estar vendo nos Jogos Olímpicos. E também para as pessoas se conscientizarem que não é aquela coisa de super-homem, de homem de ferro. Qualquer pessoa, qualquer um aqui que está assistindo isso pode começar a treinar para triatlo e fazer e eventualmente chegar até no Ironman. Mas essa imagem de uma coisa insuperável, ela acaba, às vezes, não trazendo tantos atletas para o esporte. Você, só lembrando que a gente está conversando com o Idel, que é gerente de marketing da Confederação Brasileira de Triatlon, né? Como é que você chegou até... Quer dizer, marketing já faz parte da tua vida há muito tempo, né? E você até maio ocupava lá a vice-presidência de marketing do Fluminense. Como é que você chegou até esse cargo? Você é um praticante de triatlon? Como é que você foi para lá? Eu fui praticante, né? Hoje eu só nado e corro. E abandonou a bicicleta? Hã? Abandonou a bicicleta por quê? A bicicleta me abandonou. E aí
sempre fui uma pessoa que gostava de gestão e tudo, e fazendo, reivindicava as coisas, até que me convidaram para fazer parte. Eu já tinha feito parte da diretoria em 2002, mas aí conciliando a vida de executivo na Brasil Telecom, e como a Brasil Telecom ia patrocinar a Confederação de Triatlon, né, que eu decidi isso, ia ser um conflito de interesse, aí eu saí, e depois que eu já não estava mais na empresa, me chamaram de volta e eu... Maravilha. Idel, ainda nesse sentido aí de estimular o consumo esportivo, né? O que você acha de iniciativas, como a gente tem visto aí em alguns clubes, academias, de fazer até um pouco, indo pelo que você falou, uma prova adaptada, né? Mais curta, mais tranquila, mais branda aí, e ao mesmo tempo que possa incluir, né, mais pessoas, mais interessados nesse esporte, né? Você acha que isso é uma tendência também? O triatlo pode virar uma prática mais comum e ganhar, digamos aí, mais adeptos, ou ficar uma coisa mais comum no dia a dia? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é uma saída bastante interessante, e até fazer provas mistas. A pessoa que ainda não está pedalando, você faz uma prova de aquátlon que é só natação e corrida, né? Ou a pessoa que não sabe nadar, fazer um duatlon terrestre, que é ciclismo e corrida. Quer dizer, isso é uma forma ou diminuir as distâncias para botar crianças para fazer. Eu acho que essa que é o... Se não fica muito restritivo, e isso na medida em que restringe o acesso, restringe o consumo, que é ruim para o negócio, né? Eu lembro que a corrida de rua, que é uma das modalidades que mais crescem em termos de volume de praticantes, ela conquistou novos fãs, novos praticantes, justamente com essa estratégia de estratificar. Quer dizer, você tem provas mais longas, de 10 km, até às vezes mais, e provas mais curtas de 5, 7 km. Quer dizer, o triatlon vai pegar essa esteira aí, né? Com certeza, e hoje a gente já consegue ver uma coisa no triatlon que não tinha na época que eu fazia, ou até, sei lá, 5 anos atrás. O triatleta de alto rendimento era o ex-nadador, o ex-corredor. Hoje não, hoje você vê pessoas já começando no triatlon. Acho que talvez a grande exceção, há alguns anos atrás, fosse a Fernanda Keller, né? A Fernanda... representou bem isso. Eu acho que a Fernanda era uma atleta de Ironman. Tá? E o Brasil deve muito a ela no que tange à popularização do esporte, né? Ela, com todo o carisma dela, as pessoas ligavam ao triatlo, a Fernanda Keller, isso deu uma força muito grande ao esporte, né? Mas no Ironman. Lembrando, né, Sérgio, que a gente aqui está gravando esse programa especial diretamente do campus Tom Jobim, da Universidade de Estado de Sá, onde está rolando a Semana de Comunicação. Então, só para que vocês que são jovens, estão aí nos acompanhando, possam se inteirar, possam ter uma referência, a Fernanda Keller, de quem a gente está falando aqui, foi uma das embaixadoras, né, do esporte há aproximadamente 15 anos, um pouco mais, né, talvez. Em torno disso. Ela era uma das atletas mais representativas, expoentes do esporte, e isso fez com que o triatlon, sobretudo no Brasil, ficasse conhecido e se disseminasse, né? E já que o assunto aqui é marketing esportivo, a Fernanda, já naquela época, conseguia angariar, né, o apoio de patrocinadores que muitos outros esportes, ditos aí amadores até, não conseguiam naquela época, né? Justiça seja feita. A Fernanda, ela tinha um grau de profissionalismo. Que a Fernanda ainda faz triatlo, né? Mas ela tinha um grau de profissionalismo acima da média. Apesar dela ser a melhor atleta do Brasil da distância Ironman, ela sempre respeitou os patrocinadores dela, sempre estava vestida com a roupa dos patrocinadores. É um exemplo para todo atleta que esteja crescendo no esporte, essa postura. Idel, a modalidade hoje reúne alguma coisa, me corrija se eu estiver errado, em torno de 15 mil praticantes, né? Tem uma marca na avaliação de você, especialista em marketing, gestor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlo, tem uma marca, sei lá, mágica, a partir da qual, né, falando de volume de praticantes e também de fãs, a partir da qual a modalidade passa a ter, digamos assim, mais vigor para o mercado? Não, é difícil disso porque cada modalidade tem uma característica diferente. Então, ao contrário de um esporte, quando ele é feito no mesmo local, quando eu digo mesmo local é o seguinte, uma quadra de tênis, uma quadra de voleibol, uma quadra de basquete, um campo de futebol, você consegue reunir todas as pessoas ali. Uma competição de triatlo, uma maratona, você pode ter
até mais pessoas assistindo, porque aquilo vai ficar em todo o percurso, as pessoas no meio daquilo. Ou o Tour de France, que as pessoas não estão só lá na chegada, as pessoas estão no tempo inteiro, então não tem nenhuma marca que a gente possa colocar, que depende da característica da modalidade. Muito bem, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio é Esporte, esse programa especial gravado no campus Tom Jobim da Universidade Estácio de Sá, na Semana de Comunicação, com o Idel Halfen, ele que é diretor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlon e diretor da agência de marketing esportivo Jambo Sports Business. Bom, a gente sabe aí, Idel, que o sucesso de um esporte, do ponto de vista de audiência, né, e também de receita, depende bastante de parcerias com a televisão, né? E que hoje até é desdobrada em outras plataformas de mídia, em especial até a internet, né? Pegando um exemplo aí, por exemplo, do UFC, né? O MMA, o UFC é uma marca, né? Que deu um salto aí, o pulo do gato, quando se intensificou na mídia. Eles até dizem que o UFC Brasil diz até que não é apenas um realizador de lutas ou de um esporte, ele gera conteúdo, né, para diversas plataformas. Como é que o triatlo, que tem um forte apelo visual, pode ampliar a sua presença na mídia? Quer dizer, há alguma novidade nesse sentido, apesar da dificuldade de você ter aí tantos cenários diferentes, né? Exatamente. É uma dificuldade você filmar uma prova inteira, tá? Até porque o tempo também que você está dedicando à prova, Ironman, então é inviável. Uma prova que o primeiro vai chegar em 8 horas, você não vai tomar tanto tempo de televisão nisso. Mas uma prova do triatlon que dá a modalidade olímpica, né, que tem nas Olimpíadas, que vai chegar a 1h50, 1h40, você tenta televisionar, você tenta colocar telões, mas as necessidades de recursos são muito grandes. Você tem que ter um link que o cara está pedalando até um certo ponto. O que tem sido feito hoje em dia, antigamente a pessoa pedalava e ia até um lugar e voltava. Hoje você já começa a fazer em circuito, tá? Você já começa a acompanhar com barcos e tudo para as pessoas estarem participando. Mas a gente conhece toda a limitação que tem e tem que deixar o triatlon mais popular. Você saber o atleta quem é, você criar ídolos, rivalidades. E para deixar mais popular, né, é preciso também que haja, aí volta aquela história do Toshinji, que haja também um investimento de mídia maior, né? Agora, os números da modalidade, apesar de todas as dificuldades, embora não seja uma modalidade de massa, né, eu vou ler aqui alguns números, me parecem representativos, né? Por exemplo, em fevereiro desse ano, o 23º Triatlon Internacional de Santos movimentou 3 milhões de reais num fim de semana. E nas edições de 2011 do Ironman em Florianópolis, ou na edição 2011 do Ironman em Florianópolis, a prova movimentou cerca de 10 milhões de reais, né, na capital catarinense, né? Como fazer para que esses números se tornem sistemáticos, efetivos e não esporádicos? A mídia, ela teria uma participação muito importante nisso, de estar mostrando prova. A Globo começa já tem há bastante tempo naquela programação de verão, ela faz esqueci o nome da modalidade, de um triatlon que eles fazem em revezamento, que eles adaptam aquilo para televisão. Uma maratona, né? Não é a maratona, não é o short triatlo, é um sprint triatlo, é um revezamento, é uma prova com triatlo com equipes, cada um com 3 e tudo, e você vai marcando ponto. Mas você não acha que esse é um caminho meio que inevitável? Várias modalidades tiveram que ajustar suas regras. O vôlei, por exemplo, né, tem regras, tem ajustes recorrentes, e esses ajustes são em prol da televisão, para que ele possa se tornar um produto melhor de mídia, portanto mais vendável. Você não acha que esse é um caminho meio que inevitável para o próprio triatlo? Não, sem dúvida é inevitável, mas tem que combinar o jogo também com a Federação Internacional. Não adianta ter uma prova diferente, que aí quando você vai disputar os Jogos Olímpicos, a gente conseguiu uma popularização aqui, mas a prova é diferente, aí não tem o resultado, aí a própria mídia que deixou de dar o apoio vai reclamar, poxa, o atleta brasileiro não tem bons resultados. Tem que equilibrar isso aí, né? Exatamente. Muito bem, eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o Idel Halfen, ele que é diretor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlon e diretor da agência de marketing esportivo Jambo Sport Business. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Negócio Esporte aqui pela Bradesco Esportes FM. Até já!
Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. Oferecimento. Só Fanáticos tem Claro HD TV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui na Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio Esporte. Eu lembro que você pode ouvir também o nosso programa acessando a nossa página www.negocioesporte.com.br. Pode também seguir o nosso perfil no Twitter, no perfil @onegocioesporte, e ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. Lembrando que esta semana apresentamos um programa gravado direto do campus Tom Jobim, no auditório da Universidade Estácio de Sá, com o diretor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlon, Idel Halfen. Mas antes da gente voltar ao nosso bate-papo com o Idel, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. E como estamos falando de triatlo, rola no próximo mês a quinta e última etapa do 24º Troféu Brasil da modalidade. A prova vai ser disputada no dia 14 de dezembro na Praia de Santos, litoral de São Paulo, e que se tornou a capital do triatlo na temporada. A cidade já acolheu 3 etapas da competição. Na 10ª edição do FutLink, a série de debates mensais sobre futebol, o tema é a estrutura das divisões de base no Brasil. Estão escalados para o encontro de amanhã no Rio os gerentes que respondem pela formação de talentos no Fluminense, Botafogo e no Atlético Mineiro. Quem coordena o papo é o executivo do tricolor carioca, Marcelo Teixeira. O jornalista e apresentador da Band, Milton Neves, reforça o time do Seminário de Marketing Esportivo da Faculdade Exucre no próximo dia 17 em Criciúma. Com a proposta de compreender os bastidores do futebol brasileiro, a conversa vai ter a participação dos alunos de administração, marketing e publicidade. As equipes de marketing de 2 clubes adversários deixaram a rivalidade de lado e se juntaram para promover o futebol em Santa Catarina. Com o lançamento marcado para 11 de dezembro, o livro 90 anos do maior clássico conta a história do duelo entre Figueirense e Avaí. O lançamento coincide com a maior visibilidade dos times do estado. São 3 na Série A, embora eles lutem contra o rebaixamento, mais o Joinville, que conquistou semana passada o acesso à elite do nosso futebol. Muito bem, de volta aqui na Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio Esporte, hoje gravado aqui direto do auditório do campus Tom Jobim, na Semana de Comunicação da Universidade Estácio de Sá, e com a galera aqui participando aqui no auditório, não é isso? Maravilha, pessoal animado é sempre muito melhor, muito melhor. E Sérgio, falando em social, falando em galera, né? Vou passar a bola aqui para a Isabel, parece que ela tem aqui, que é aluna de marketing da Universidade Estácio de Sá. Parece que ela tem a pergunta aí de um outro aluno, não é isso? Isso mesmo, Caralto. Eu vou passar aqui para ele. Olá, boa noite. Meu nome é Igor Lima e eu sou estudante de Publicidade e Propaganda. Eu queria fazer uma pergunta. Bem, há mais ou menos um mês atrás, se eu não me engano, teve um caso de morte no triatlo de um atleta mexicano, desculpa. Ela morreu após fazer a primeira etapa da prova, que foi a etapa de natação. Ela teve um infarto. E também no Brasil nós tivemos 2 outros casos, que foi um em Floripa e outro em Brasília. Eu queria saber qual é o peso desses casos para o investimento de marcas no esporte. E não só no Brasil, mas no mundo todo. Quer dizer o quanto que pode ser negativo, de repente, né? Sem dúvida nenhuma, qualquer acidente que você venha a ter, não só que chegue a óbito, mas até uma lesão mais grave, é uma coisa ruim para o esporte, que as pessoas podem até ficar com mais receio de fazer aquela modalidade, mas são acidentes que vão ter no esporte, não é o triatlon que causou isso, tá? Foi a pessoa que está fazendo. Isso aconteceu já com maratona, já aconteceu em futebol, quer dizer, não é algo que seja uma característica do triatlon, foi um
um acidente que aconteceu e nada por causa daquilo. No caso de Brasília, inclusive, o atleta estava parado, encostou numa grade que estava eletrocutada. Então, não foi o triatlon. Agora eu que tenho uma pergunta, eu sou aluna do curso de marketing. Meu nome é Isabel, como eu já falei. Com o fim do ano e o fim do Campeonato Brasileiro de Futebol, a mídia abre espaço para os chamados esportes de verão, praticados ao ar livre. Como atrair novos fãs, novos consumidores aos esportes menos tradicionais aqui no país de forma sistemática, sem depender de uma sazonalidade? Até porque o Brasil é tropical, que favorece essas práticas ao longo do ano. Exatamente, a gente não pode trabalhar em sazonalidade e o triatlo, principalmente por ser um país tropical, a gente não trabalha com sazonalidade. A sazonalidade que a gente tenta fazer, o que a gente utiliza de sazonalidade é fazer provas, tá? Onde a gente consiga que a mídia não venha colidir, ou seja, eu não vou fazer uma prova no dia de uma final de campeonato brasileiro de futebol porque eu sei que eu não vou ter cobertura nenhuma. É isso que a gente tenta, é a única coisa que a gente leva em consideração na sazonalidade, mas não em termos de incentivo à prática. Até porque, né, o Brasil, em termos de oportunidade para prática de esporte, né, de ambiente, é muito pródigo, né? A gente tem aqui sol praticamente quase o ano todo, então ele é muito inclusivo, não tem essa barreira climática, né? Então cabe aos gestores também dessas modalidades, especialmente dessas modalidades ao ar livre, né, explorarem essa característica, não é isso? Sem dúvida, apesar que o sol também não é tão bom assim não para quem está treinando, né? Deixa eu aproveitar esse gancho, já que você falou de sol, ar livre, né? Alguns esportes desse tipo aí aderiram, né, a uma estética, né, que há muito tempo já se incorporou aí aos jogos de algumas das principais competições do mundo, né? O surf, por exemplo, é quase que uma rave, né? Tem música, tem show, muita promoção, ativação de marcas. E o triatlo também vai pegar esse caminho, quer dizer, há uma preocupação, né, nesse marketing contemporâneo de fazer o acompanhamento de uma prova de triatlo ou de fazer com que uma prova de triatlo também vire aí que a gente fala hoje muito de uma experiência extraordinária, uma experiência única? Até porque, Ido, desculpa, você que é autor do livro lançado esse ano, né, justamente com esse objetivo de tornar o marketing esportivo mais palatável e tal, como especialista em marketing, eu queria que você falasse também um pouco, pegando carona na pergunta do Sérgio, sobre a importância de você tornar essas competições cada vez mais espetáculos, experiências singulares e tal, não só em relação ao triatlo, mas de uma forma geral. Não, sem dúvida, até porque não adianta você fazer provas como triatlon, como maratona, como corridas de rua. O que dá o grande charme da prova é a presença dos caras que estão fazendo esporte de participação. Então você tem que deixar aquela prova o mais atrativa possível, em locais legais onde você, além da prova, você consiga fazer um jantar de massas na noite anterior ou proporcionar com toda a rede de turismo local uma programação onde a família das pessoas que estão fazendo ali a competição possam usufruir também e aquilo passe a ser um programa também familiar. O cara vai competir, mas ele vai ter aquela diversão. Então a gente, quando idealiza essas provas em certas localidades, a gente tenta fazer com que o organizador prepare também toda essa estrutura para as pessoas. Como a lógica é mesmo, por exemplo, de um rally ou de um ride, quando algumas marcas de automóveis 4x4 botaram na cabeça, decidiram, né, fazer com que o consumo se proliferasse, uma das estratégias foi justamente empreender, né, oportunidades para que as pessoas pudessem brincar, né, no off-road, até porque muitos compravam, andavam só na cidade. E aí nesses rides, nesses rallies, havia toda uma articulação com uma cadeia de serviços naquela determinada cidade. Então isso gerava também muito movimento, muito negócio e tal, né? Aliás, um exemplo próximo agora, a gente vai ter aí em breve a realização do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e a Petronas, que é um dos patrocinadores da corrida de equipes de Fórmula 1, montou uma espécie de laboratório para que o consumidor, né, o torcedor, enfim, o fã, possa no Shopping Eldorado em São Paulo testar, né, simular a sensação de pilotar
um carro de Fórmula 1. Idel, como é que a gente agora, para a gente encerrar um pouquinho aqui essa onda de triatlon e passar um pouco mais para outros pontos do marketing esportivo, em linhas gerais, como é que o triatlon e essas modalidades menos tradicionais conseguem, né, em linhas gerais, conseguem captar mais verba publicitária? Bom, a gente prepara todo o nosso plano de comercialização das marcas e tudo, e começamos a prospectar empresas que a gente considere que tem alguma sinergia com o posicionamento que a gente encontrou para o triatlon, que é o superação com responsabilidade, né? Que é um esporte que o atleta, ele tem que se superar para completar a prova, mas com toda a responsabilidade, né? Você vai pedalar de capacete, você vai ter todas as preocupações com segurança. Então, esse posicionamento, procurar empresas, tá, que tenham essa mesma linha, que tenham sinergia com esse posicionamento do triatlon brasileiro. Em termos de ativação de marca, eu lembro que a gente está aqui conversando com o Idel, diretamente do campus Tom Jobim, da Universidade de Estácio de Sá, e o auditório aqui está cheio de estudantes de marketing e publicidade, né? Então, seria interessante que você apontasse quais são os caminhos, quais são as novidades em termos de ativação de marca no mercado esportivo. São bastantes, sem ser específico no triatlon, mas tem um case que eu sempre gosto de contar em palestras. Desde o ano passado, quem detém o título sponsor da Maratona de Paris é a Schneider Electric, uma empresa de eletricidade, tá? E uma das coisas que eles fizeram, que além de a marca sendo exposta e tudo, mas eles colocaram em certas partes do percurso uma espécie de tapete que, quando o corredor passa, aquilo ali gera uma energia cinética, aquela energia ela é armazenada e depois ela é distribuída para os subúrbios, para as cidades um pouco mais carentes da França. Então, ou seja, o cara está conseguindo ligar energia de maratona que você precisa, é o produto que ele faz, e consegue colocar como própria ativação um tapete que ele gera essa energia. Eu acho uma coisa genial. Muito bem pensado, né, para aproveitar e encadear ali com o esporte. Agora, Idel, para o triatlon deslanchar na audiência, né, também do ponto de vista de captação publicitária, né, você acha que assim, falta um ícone, quer dizer, um campeão midiático, por exemplo, como foi, né, o Guga no tênis, ou como temos agora o Gabriel Medina no surf, a própria Fernanda Keller já foi no triatlon, quer dizer, falta esse ícone? Sem dúvida, isso ajuda bastante. Que se você for ver, em termos do campeonato mundial de triatlon, nós já tivemos um brasileiro que foi campeão mundial, o Leandro Macedo, que é um atleta maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, mas que não tem essa mesma expressão que a Fernanda Keller, que nunca venceu um campeonato mundial. Quer dizer, então essa coisa do carisma, isso faz muita diferença. Hoje a gente tem uma atleta brasileira, a Pamela, que eu não duvido que ela consiga uma medalha nos Jogos Olímpicos, só que ela treina fora do Brasil. Então, aqui no Brasil fica difícil, isso ajudaria bastante, mas a mídia também ajudaria bastante dando esse apoio. Bom, falando em Olimpíada, né, a gente lembra que serão investidos aí cerca de 36 bilhões de reais na cidade do Rio de Janeiro. Há um volume de investimentos altíssimo, né? Claro, como em qualquer Olimpíada, né? Fora isso, os holofotes se voltam para o Rio de Janeiro, se voltam para as modalidades, para o esporte e para os negócios que são gerados pelo esporte. Como fazer, na sua opinião, você que é um especialista em marketing, né? Como fazer para aproveitar essa janela de oportunidade? A janela de oportunidade é um desafio muito grande, porque, ao contrário do que as pessoas estão acostumadas a ver, o patrocinador dos Jogos Olímpicos, a marca dele não é exposta nas arenas. Então os caras já começam a ter um grande desafio. Eles trabalham basicamente na ativação do patrocínio, que a marca não fica exposta. Então esse já é um grande desafio e muitas empresas não têm essa,
digamos assim, esse hábito de trabalhar marketing como uma forma de ativação, como esse exemplo que eu citei. O cara quer exposição de marca, ele acaba não entrando, não, minha marca não aparece. Então, é um grande desafio em termos de marketing. Agora, toda a geração em volta do que você tem, as empresas podem aproveitar, até porque ainda há muito espaço para adaptação aqui, os países querem vir para treinar, para fazer adaptação. Isso é uma coisa que você poderia, as empresas associarem as suas marcas a essas delegações que estão vindo nesse momento. Não se exaure, não se esgota ali na competição. Tem um trabalho que poderia ter está sendo feito de uma forma talvez mais enfática, né, nessa preparação. Usar esse ambiente já de preparação, como a gente vê nas modalidades, por exemplo, nas grandes competições. Você tem ali, antes das grandes competições, o treino, até o treino ele é explorado. Quer dizer, o treino, por exemplo, do UFC, ele hoje virou também um show. Né? Também um show. E agora, a partir de 2015, vão ocorrer os eventos testes. Nos eventos testes, não necessariamente você vai precisar ter a marca do patrocinador daquela modalidade. Não, a marca vai poder ser exposta, quer dizer, então é uma forma de você entrar nos Jogos Olímpicos sem ser um patrocinador oficial de alguma delegação ou dos próprios Jogos. Então o evento teste é uma excelente oportunidade. Isso acontece bastante no futebol também. Aliás, até mesmo a camisa de treino hoje é comercializada também, né? O treino das diversas seleções, né, é uma oportunidade de ativar a marca de patrocinadores ou apoiadores que não são necessariamente, né, os patrocinadores do evento oficial, nesse caso aí da Copa do Mundo, né? E nesse jogo publicitário, já que estamos falando aqui de publicidade para ativação de marca e tal, na Copa do Mundo, já há algum tempo, nas grandes competições, e na Copa do Mundo não foi diferente, uma das preocupações se referiu ao marketing de emboscada, como uma determinada marca pega carona na exposição de outra marca que está pagando ali para estar naquele espaço, né? E o marketing de emboscada se tornou uma das preocupações recorrentes dentro dos grandes negócios publicitários associados ao esporte, né? Como é que é a sua avaliação? Como é que a gente está hoje nesse contexto? Já há vacinas contra isso? A gente vai estar sempre correndo atrás da doença. Você faz uma vacina, mas tem a doença. Agora, acabar totalmente com o marketing de emboscada é algo difícil. Você pegando o exemplo da Copa do Mundo, a patrocinadora é a Adidas, mas à medida que você vê o jogador com a chuteira da Nike, aquilo é marketing de emboscada? Não, eu estou fazendo aquilo porque vai melhorar meu desempenho. Ali é uma composição, né? Pois é uma coisa complicada. Você pode considerar essa emboscada, até que é muito tênue essa linha do que é emboscada. Obviamente, você vai botar na frente do estádio o mobiliário urbano com a marca do concorrente, pode ser que seja considerado, mas é uma linha bastante tênue. Você tem que ter uma regulamentação e seguir aquela regulamentação. Na Copa do Mundo a gente teve um fato interessante nos estádios, né, ou arenas, como quiserem chamar, que o isotônico de uma companhia não era o isotônico da patrocinador. Então, apesar da companhia oficial patrocinando, né, ter um isotônico também, ela não podia vender, ou as pessoas não podiam sair ali pelos corredores, porque o patrocinador isotônico oficial era de outra companhia. Então isso acaba em alguns momentos gerando aí indiretamente uma emboscada também. Não, e no próprio Jogos Olímpicos, por exemplo, digamos que a minha equipe é patrocinada tem o patrocínio de uma marca de isotônico, mas a marca do evento é outro isotônico. Eu vou poder tomar meu isotônico, mas numa garrafa branca ali, sem ninguém saber. E às vezes nessa garrafa branca é que está o perigo ali, quando um banco passa para o outro, isso aí já foi alvo, mas aí é outra história que não tem a ver com o marketing. Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio é Esporte, essa semana transmitido gravado aqui direto do auditório da Universidade Estácio de Sá, no campus Tom Jobim, com o Idel Halfen, ele que é diretor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlon e diretor da agência de marketing esportivo Jambo Sport Business. A gente vai fazer mais um rápido intervalo
E daqui a pouquinho a gente está de volta aqui direto do campus Tom Jobim em mais uma edição de O Negócio é Esporte. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. Oferecimento. Só Fanáticos tem Claro HD TV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine. De volta na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. Muito bem, de volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a internet, acessando o nosso site. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br. onegocioesporte.com.br. Pode também nos seguir no Twitter. O nosso endereço é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. E pode ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. Hoje, gravando o nosso programa direto aqui do auditório do campus Tom Jobim, da Universidade Estácio de Sá. Caralta. Beleza, Idel, a gente vai bater uma bola aqui com você agora sobre alguns pontos recorrentes importantes do marketing esportivo. Você que é um especialista, autor do livro lançado esse ano, O Desafio de Ser Diferente, livro sobre marketing esportivo. E um dos pontos principais, o qual a gente aborda de forma sistemática, é sobre a renovação de público, né? Como é que as modalidades, as marcas esportivas investem na renovação de público, na formação de novos fãs. Queria saber de você, que novidades estão sendo empreendidas nesse sentido e, particularmente, qual o peso hoje das mídias sociais para isso? Na verdade, eu não acho que isso seja esse trabalho da renovação do público, tá? Eu acho que ela passa prioritariamente pelo trabalho das confederações do que propriamente pelas marcas. Eu acho que as confederações elas tinham que ter uma política de renovação da entrada do atleta naquela modalidade, tá? E que haja renovação não só como esporte de iniciação, mas como participação e de alto rendimento. As marcas, sim, as marcas ligadas ao esporte, tá? Não estou falando uma marca patrocinadora, mas uma marca de material esportivo, como uma Adidas, como uma Nike, tudo, elas já começam a preparar produtos voltados a isso. Hoje você já vê a ASICS com um tênis de corrida para crianças, né? Então é isso que eles começam a fazer, já trabalhar nessa base, tá? Em termos de redes sociais, para as confederações é algo mais difícil, porque a maioria das confederações elas não tem uma estrutura que a gente possa dizer assim, robusta de pessoas. Então, para você ficar ali alimentando ou respondendo, tá? Então, por exemplo, no caso da própria Confederação de Triatlon, apesar de eu ser um defensor que a gente esteja fortemente, a presidência, ela prefere não ter, com medo de não poder dar a devida satisfação e a devida interação que as pessoas que estão ali desejem, né? Então, é mais por esse lado. Só para a gente se gosta sempre de citar aqui alguns exemplos, nesse sentido de conquista de fãs via rede social, internet e tal. Por exemplo, o Barcelona tem aproximadamente 77 milhões de fãs, de seguidores no Facebook, né? O que mostra que é um caminho que pode ser bem sucedido. Agora, em relação às confederações, você não acha que as confederações deveriam ficar mais voltadas para a política de incentivo ao esporte e as marcas, os investidores deveriam cuidar mesmo da ativação, da geração de novos fãs? Quando a gente fala em fãs, não são necessariamente participantes, praticantes, né? São fãs, são pessoas que curtem aquela modalidade, gostam de ver e tal, como o próprio triatlo, né? Você não acha que tem que ter essa harmonia, essa divisão aí? O problema é que as marcas ainda não estão, a grande parte das marcas ainda não está acreditando no esporte. Então, elas colocarem um investimento em alguma modalidade, depois eles abandonam aquela modalidade, aquele trabalho pode ter sido em vão. Ele criou um fã para a marca, mas depois ele largou. É só você ver a liga de vôlei, tá? Quantas
equipes entram e quantos patrocinadores entram e quantos patrocínios saem. Fica a Nestlé e fica a Unilever. Até porque a própria Globo não fala o nome Unilever nem fala o nome Nestlé. Ela fala Rio de Janeiro, ela fala Osasco, né? Que acaba sendo um desserviço, que aí está sendo gerado um conteúdo, mas o nome não está sendo falado. Como é que você vai justificar isso para o teu conselho de administração, para o teu presidente? Pois é, aproveitando um pouco esse gancho, vou falar aqui de marcas que viram equipes. É um pouco do que acontece muito no vôlei. Talvez não com, na verdade, apenas patrocinando, dando um naming right, né, ali a uma equipe de vôlei, ou enfim. Mas a Red Bull tem uma experiência interessante, que é a de criação de um time de futebol no interior de São Paulo, em Campinas, que tem a marca Red Bull. Na verdade, são 4 equipes do Red Bull no mundo, se não estou enganado, aqui na Áustria, que é a própria sede da equipe, né? Em Nova York, nos Estados Unidos, e acho que a outra é na Alemanha. Eu acho que e a quarta na Alemanha. E a quarta aqui no Brasil. Nesse caso, eles investiram numa equipe de futebol como uma ferramenta de comunicação. Esse é um outro caminho? Você acredita nisso? Eu acho um caminho excelente. Eles também investiram no automobilismo e quando narram chamam de RBR. RBR, é verdade. E eu não sei até que ponto, quando ele começar a jogar, à medida que essa equipe ela vem ascender outras divisões do campeonato, ela vem a manter o nome. Tem um exemplo muito bom nisso. O Pão de Açúcar tinha uma equipe de futebol que, quando galgou a divisões maiores, teve que mudar o nome e se chamou Audax. Sim. E a gente vai provavelmente enfrentar essa sua pergunta aí. A gente vai ter uma resposta agora, em breve, porque o Red Bull passou a primeira divisão, né, do Campeonato Paulista. Então, essa resposta a gente vai ter em breve aí. Vamos ver esse retorno. Deixa eu aproveitar e ficar um pouquinho ainda aqui no futebol. De uma forma geral, Idel, como é que você vê, ou qual é o principal obstáculo, na sua opinião, rumo à modernização do nosso futebol para que a gente o tenha mais competitivo e atraente? Hoje a gente perde em público, na média, até para o futebol dos Estados Unidos, o futebol, digo, o soccer, praticado nos Estados Unidos. Só para que vocês tenham ideia, a média de público do Campeonato Brasileiro do ano passado gerou alguma coisa em torno de 13 mil, e a média de público do campeonato da Liga Profissional de Futebol mesmo, com o pé, dos Estados Unidos, superou 15 mil espectadores por jogo. A líder é a Alemanha, né? A Liga Alemã. Eu sou um fã do modelo americano de esporte, tá? Então, uma dessas grandes diferenças que você consegue ver no modelo americano é a competitividade como fator de atratividade ao público. Então, quando você fala o que o futebol brasileiro precisa, quando você vê a divisão de receitas de transmissão que é feita no Brasil, tá? E que também é feita na Espanha de forma parecida, é uma forma extremamente injusta, onde por critérios, né, definidos, sei lá como, ganha muito mais do que o último, coisa que você não vê. Eu não vou nem falar de Estados Unidos, que aquilo é dividido igualmente, mas nem na Inglaterra ou na Alemanha, quando há um grande percentual dessa verba de televisão que é dividido igualmente. A competitividade, ela gera atratividade. Não adianta você ver o jogo de um time que você sabe que você vai ganhar aquilo. É bom ganhar, óbvio que mas você não vai ter aquela emoção, né? Então eu acho que passa muito por isso, por um modelo que privilegia a competitividade. É claro que a gente tem que respeitar as características, as culturas diferentes de cada país, de cada competição, mas um exemplo nesse sentido que você está falando aí é o da Liga de Basquete Americana, a NBA, né? Você tem lá um caixa, uma verba publicitária, uma verba geral, e essa verba depois ela é distribuída, não só a verba, mas as transações envolvendo jogadores, elas são harmonizadas de maneira que não haja, né, um time, ou não haja uma perspectiva de um time disparar, que haja uma competitividade que favoreça aquele produto se tornar cada vez mais atraente. Mas ainda, desculpa, Sérgio, mas ainda falta um chão para a gente chegar até essa visão de negócio, né, aqui. Sem dúvida, passaria pela união dos clubes, para os clubes estarem unidos e fazerem um pleito nesse sentido. Agora tem que ver que os clubes que ganham mais, eles vão querer isso? A gente lembra que o Idel foi até maio
por 3 anos e meio, vice-presidente, né, de marketing do Fluminense. E aí parece que tem também uma pergunta de um aluno. Eu lembro que a gente também está aqui no auditório do campus Tom Jobim, da Universidade Estácio de Sá, onde rola a Semana de Comunicação, e um aluno tem uma pergunta sobre isso. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rafael, faço publicidade e propaganda, e eu tenho uma pergunta que é: qual o impacto para a marca Fluminense da confusão associada ao episódio da queda para a 2ª divisão e da volta à elite por decisão judicial? É polêmica. Não é polêmica, não. Eu acho que novamente, o que tentaram fazer, eu não estou mais no Fluminense, apesar de ser Fluminense, o que tentaram fazer um linchamento contra a equipe do Fluminense. O Fluminense, pelo aspecto de marca, ele ficou até mais valorizado, porque ele se mostrou um clube que cumpre o regulamento. Ele não escalou jogador irregular, como outros fizeram e que não aconteceu nada, tá? Ele não... ele sempre cumpriu, jogadores que estavam suspensos sempre cumpriram a suspensão. Então o Fluminense ele se mostrou mais uma vez como um clube ético. Idel, deixa eu ainda continuar um pouquinho no futebol aqui. Lei de responsabilidade fiscal para o esporte, né? Que parcela as dívidas milionárias aí dos clubes mediante ter que assumir alguns compromissos fiscais, trabalhistas, e que vai ser votada, deve ser votada no Congresso. Parece para você um divisor de águas aí na gestão do futebol brasileiro? Sem dúvida nenhuma que sim. E eu sou a favor. Sabe? Eu acho que os clubes têm que ter essa responsabilidade, até porque o que acontece no futebol? Você vê o outro clube aqui que tem no Rio, que começou a ter uma política austera, de não fazer contratações absurdas, aí começa aquela pressão da torcida e picham o muro e quebram o carro e fazem isso tudo. À medida que os torcedores entendam que se o clube não cumprir as suas obrigações fiscais, trabalhistas, todas, ele vai ser punido, aí ele vai começar a ver o clube também como uma empresa e não simplesmente ficar preocupado com a zoação que ele vai ter do porteiro na segunda-feira. Então, eu acho bastante importante que isso aconteça. É claro que a gente torce para essa modernização, para esse saneamento, né, para que isso definitivamente saia do papel, porque já houve outras tentativas, né, de se equacionar a dívida, né, colossal dos clubes, e algumas até de anistia, a Time Mania foi uma delas, outros modelos. E depois isso acabou num perdão aos clubes e tal, e esses modelos não contribuíram para a sonhada modernização. Você acredita que dessa vez vai ser diferente, então? Parou para pensar? Eu espero muito que sim. Acho que vai ser uma coisa que vai depender do Congresso, vai depender do Ministério de Esportes. Então, eu não sei. Bom, vamos supor que dê certo. Significa na prática o seguinte: o clube vai ter que aplicar um mandamento de qualquer empresa que é não gastar mais do que arrecada, tá certo? E isso vai significar orçamentos menores, portanto, teoricamente, times mais fracos, teoricamente. O que também, teoricamente, pode favorecer espetáculos piores. Como é que você resolve essa matemática aí que pode, talvez, afastar o público porque ele não tenha, não que hoje a gente tenha, tá? Não tenha um grande espetáculo, porque é difícil você manter um time de alta qualidade com um orçamento menor. Ainda temos aí a fuga de grandes talentos para o exterior, né? A fuga de grandes talentos é uma coisa que já vem ocorrendo mesmo dessa forma, tá? Mas também o próprio mercado ele vai se regular, que vai chegar uma hora que não vão conseguir absorver tantos jogadores assim. E o Brasil, querendo ou não, mesmo com os resultados que a gente teve na Copa do Mundo, ele é um celeiro de jogadores. Beleza. A gente está chegando aqui ao fim do nosso papo com o Idel, e eu não posso deixar de perguntar, você que lançou aí esse livro, O Desafio de Ser Diferente, né, sobre o marketing esportivo, né, como é que o nosso esporte, a nossa gestão esportiva pode se diferenciar? Eu acho que ela tem que se profissionalizar, e quando eu falo se profissionalizar, não é simplesmente pagar, mas é ter na gestão
profissionais capacitados e não pessoas que sejam indicadas por razões políticas e que tenham que compor politicamente. O que acontece principalmente em clubes de futebol e até em algumas confederações é que você não contrata aquela pessoa em função do currículo, mas para compor politicamente, vem aquele cara, vem aquela pessoa, então ela passa prioritariamente por uma profissionalização no sentido de ter os melhores profissionais fazendo a gestão daquela instituição. E integralmente dedicados à gestão do clube ou da equipe. Exatamente. Muito bem. O nosso convidado dessa semana no Negócio Esporte é o diretor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlon e diretor da agência de marketing esportivo Jambo Sport Business, o Idel Halfen. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes está na hora do nosso apito final. E para começar o nosso apito final, eu queria começar então perguntando a você, Idel, uma jogada de mestre. Não, eu acho que todas as empresas que utilizam o esporte como uma ferramenta de marketing, não simplesmente como uma compra de mídia, elas estão fazendo uma jogada de marketing. E uma bola fora? Os atletas que, quando chegam a um certo nível, eles acabam deixando de lado os princípios do esporte, começam a se envolver em páginas policiais e doping e tudo, e fazem um desserviço ao esporte, que é uma atividade extremamente nobre. E uma zebra, Idel? O que eu acho zebra são ex-atletas que, quando assumem cargos e confederações dos esportes que faziam, se envolvem em escândalos e em falcatruas. Isso para mim é uma zebra que eu não esperava. Para a gente fechar, uma aposta. Eu aposto que o Brasil vai ser um dia uma nação forte no esporte e não só uma potência olímpica, mas uma nação que consiga fazer do esporte um agente educativo de educação. Maravilha. Quero então agradecer ao Idel Halfen, diretor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlon e diretor da agência de marketing esportivo Jambo Sport Business, que participou com a gente aqui no Negócio Esporte, dessa edição especial gravada aqui no auditório do Campus Tom Jobim, da Universidade de Estácio de Sá. Idel, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, Carol. Obrigado, Idel. Um grande abraço. Eu agradeço, foi um prazer, gostei muito. Muito bem, depois desse bate-papo com o diretor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlon, Idel Halfen, esse papo que foi gravado no auditório da Universidade de Estácio de Sá, na Barra da Tijuca, no campus Tom Jobim. Tá na hora agora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Como falamos de triatlo, a gente lembra a peça de lançamento do perfume da Avon, que leva o nome da principal prova do esporte, Ironman. Criado pela agência Mixer, o comercial associa a nova fragrância à ideia de superação que acompanha a modalidade. Vamos ouvir. A energia das ondas, a resistência das pedras, a força do vento. Para superar seus limites é preciso acreditar que eles não existem. Iron Man, a nova fragrância masculina da Avon. Bem, produzido também em inglês e espanhol, esse comercial foi ao ar em 2011. E eu lembro que você pode ver essa e outras peças publicitárias garimpadas aqui pelo nosso programa, acessando a nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente termina mais um Negócio Esporte que teve produção e edição de João Mércio. Até o próximo domingo, um grande abraço. Acesse www.negocioesporte.com.br para ouvir essa entrevista novamente. E eu lembro que você pode também acompanhar o nosso programa na reprise, todos os sábados, às 9 da manhã, na Bradesco Esportes FM. Uma ótima semana a todos e até o próximo encontro com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. O negócio é esporte. Oferecimento. Só fanáticos tem Claro HD TV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine.